Algumas histórias começam com amor, outras começam com poder. Esta começa com um erro silencioso, selado por orgulho e dinheiro, e termina no momento em que a verdade deixa de pedir permissão para existir. O silêncio de Eduardo Valença sempre foi mais caro que qualquer palavra que ele comprasse. Aos 38 anos, herdeiro de um império financeiro construído sobre números frios e decisões implacáveis, ele aprendia cedo que sentimentos eram fraquezas disfarçadas. Naquela noite, cercado por homens que riam alto em um salão privado, Eduardo escutava sem ouvir, girando um copo intocado enquanto a conversa degenerava em apostas disfarçadas de piadas. Falavam de poder, de controle, de mulheres que jamais ousariam dizer não. Quando alguém sugeriu que nenhuma mulher pobre resistiria a um pedido de casamento vindo dele, Eduardo não sorriu, apenas aceitou, como quem assina um contrato. Não por desejo, mas por tédio. No dia seguinte, em frente a um prédio esquecido pelo concreto e pela pressa, ele encontrou Clara. Ela segurava um envelope amassado, os olhos baixos, o corpo tenso como se ocupasse um espaço que não lhe pertencia. A vergonha parecia maior que a fome. Eduardo observou antes de falar, calculando o contraste entre o terno sob medida e o vestido gasto dela. Quando ofereceu ajuda, a voz dele soou educada demais para ser sincera. Clara recusou primeiro, por orgulho, depois por medo. Ele insistiu com uma proposta absurda, limpa demais, que prometia segurança em troca de um papel assinado. Ela riu sem humor, certa de que aquilo era algum tipo de crueldade elegante. Mas o desespero pesa mais que a dignidade quando não há escolha. Clara aceitou, não por acreditar, mas por sobreviver. O casamento aconteceu rápido, observado por olhares curiosos e comentários que nunca chegaram a seus ouvidos, mas marcaram sua pele. Eduardo manteve distância emocional, cumprindo cada gesto como parte de um acordo invisível. Clara caminhava ao lado dele como quem atravessa uma ponte frágil, sabendo que qualquer passo em falso a faria cair. O narrador, atento, percebe que havia algo naquela mulher que não se dobrava completamente, um silêncio que não implorava. Talvez fosse por isso que valia a pena permanecer, acompanhar cada olhar evitado, cada palavra engolida. Porque nem toda aposta termina quando alguém ganha. Algumas apenas começam quando ambos percebem que perderam algo essencial. O quarto da lua de mel tinha vista para um mar que Clara nunca imaginara existir fora de fotografias. Ainda assim, ela mantinha as mãos juntas, como se precisasse lembrar que aquele luxo não lhe pertencia. Eduardo observava de longe, sentindo um desconforto que não sabia nomear. Eles falavam pouco. As frases eram curtas, funcionais, cuidadosas para não tocar em feridas que ainda não haviam sido mostradas. Quando Clara agradeceu pela viagem, a gratidão soou como um pedido de desculpas por existir ali. Eduardo respondeu com um aceno, irritado consigo mesmo por sentir culpa. Em um jantar silencioso, ele mencionou sua infância em escolas caras, cercado de expectativas, e Clara escutou sem interromper, como se aquelas dores não tivessem espaço para competir com as dela. Mais tarde, quando ela contou que crescera pulando de casas emprestadas, evitando perguntas, Eduardo desviou o olhar, incapaz de imaginar uma vida sem rede de proteção. Havia preconceito em seus gestos sutis, na forma como ele corrigia o tom dela em público, como se tentasse moldá-la para caber em seu mundo. Clara sentia cada ajuste como um lembrete de que era um experimento social bem vestido. Naquela noite, ela chorou em silêncio no banheiro, segurando um colar caro que não significava pertencimento. Eduardo ouviu o choro abafado e não bateu à porta. O sofrimento dele era outro, mais difuso, feito de uma culpa que crescia sem permissão. Quando Clara, dias depois, confessou que tinha medo de ser descartada assim que a aposta perdesse graça, a voz falhou, imperfeita, revelando mais do que pretendia. Eduardo não negou, e o silêncio que se seguiu foi mais violento que qualquer resposta. O narrador observa o peso daquela pausa, o momento exato em que algo se partiu e algo mais profundo começou a se formar. Ainda havia um segredo escondido, pulsando sob a superfície, esperando o instante certo para rasgar o acordo e exigir verdade. Na última noite da viagem, Clara pediu para caminhar na praia. O vento carregava sal e memórias, e Eduardo seguiu sem entender por quê.
Pararam diante da escuridão do mar e ela respirou fundo, como quem se prepara para cair. Quando falou, não havia acusação, apenas cansaço. Clara contou que o prédio onde Eduardo a encontrara pertencia à empresa de sua família, que décadas antes expulsara moradores sem indenização. Disse que sua mãe morrera doente após perder a casa, que seu pai desaparecera tentando lutar contra um sistema grande demais. O sobrenome Valença sempre fora uma sentença. Eduardo sentiu o chão ceder. Cada palavra dela transformava sua aposta em herança de injustiça. Ele não se defendeu. O impacto veio em ondas silenciosas, refletidas no rosto dele, pálido, incapaz de sustentar o olhar. Clara não pediu vingança, apenas reconhecimento. Aquela verdade não podia ser devolvida ao mar. Eduardo compreendeu que o casamento não fora apenas um jogo cruel, mas a continuação de uma violência antiga. Ele ofereceu reparações, dinheiro, influência, tudo o que sabia usar. Clara recusou parcialmente, aceitando apenas o que poderia mudar outras vidas, não a dela. O conflito não se resolveu por completo. Eles retornaram diferentes, unidos por uma ferida exposta que não cicatrizaria rápido. Eduardo perdeu a leveza do poder inconsequente. Clara ganhou voz, mas não paz. O narrador encerra observando que algumas histórias não terminam com justiça plena, apenas com a coragem de olhar para o que foi quebrado e não fingir que o silêncio basta. Eduardo voltou à cidade com o peso da revelação pesando em cada passo, como se a areia da praia tivesse ficado grudada à sua alma. Ele caminhava pelos corredores de vidro e aço da sede de sua empresa, cercado de funcionários que riam, cumprimentavam e se curvavam diante de sua presença, mas nenhum deles tinha ideia de que o homem poderoso que andava entre eles agora carregava algo irreversível. Clara permanecia em silêncio, no apartamento que comprara com a própria poupança, evitando encontros com a mídia, mas consciente de que qualquer deslize poderia transformar sua história em escândalo. Eduardo tentava manter as aparências, mas seus pensamentos estavam consumidos por memórias de injustiça que não pertenciam a ele, e ainda assim eram irrevogavelmente ligadas ao seu sobrenome. Cada reunião, cada contrato assinado, soava oco, como se o mundo inteiro estivesse cercado de máscaras, e ele, pela primeira vez, precisasse encarar o que elas escondiam. Clara, por outro lado, sentia a pressão da cidade e da própria consciência. Ela sabia que tinha o poder de destruir Eduardo socialmente, mas recusava-se a usar sua história como arma. Isso não a tornava superior, apenas humana demais para ceder à tentação da vingança. No silêncio de seu apartamento, ela se permitia chorar, escrever cartas que jamais enviaria e reviver lembranças da infância que oprimiam seu peito. O narrador percebe como a vulnerabilidade dela se torna força e como essa força começa a perturbar Eduardo de maneiras que dinheiro ou status nunca conseguiram. Quando finalmente se encontram para discutir assuntos cotidianos, há tensão no ar, o tipo que corta mais fundo que qualquer grito, que exige atenção completa para o que não é dito. Eduardo tenta tocar a mão dela em um gesto de conciliação, mas Clara se afasta, não com raiva, mas com prudência. Ele observa e sente uma frustração nova, que não se compra, não se negocia, não se finge. A noite em que Clara decide confrontar Eduardo sobre sua culpa acumulada, chega com chuva. A cidade parece se dissolver em tons cinzentos, refletindo a tempestade que cresce dentro dele. Eles sentam lado a lado no sofá, cada um tenso, cada um carregando cicatrizes de diferentes batalhas. Clara respira fundo e diz, quase sussurrando: "Você não percebeu que cada gesto seu, cada favor, cada olhar condescendente era parte do mesmo mundo que destruiu minha família?" Eduardo sente um golpe no peito, algo que não dói fisicamente, mas corrói por dentro. Ele tenta responder, mas as palavras se enroscam na garganta. A culpa, até então difusa, agora é concreta, e ele percebe que nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhum legado pode apagar o que foi feito. O narrador, observando de fora, nota que nesse instante, ambos estão à beira de um abismo emocional. Clara espera um arrependimento que não virá completo, e Eduardo sente que a reparação parcial jamais será suficiente.
A conexão deles, embora improvável, é intensa, marcada por dor, respeito e reconhecimento tardio. As feridas antigas de Clara se tornam espelhos para a própria negligência emocional de Eduardo, e ele entende que a aposta que começou com um sorriso arrogante agora se transformou em responsabilidade moral irreversível. No final dessa noite, eles não chegam a um acordo, apenas permanecem juntos em silêncio, permitindo que a chuva lave parcialmente a tensão, mas deixando claro que nada será esquecido. O narrador convida o leitor a continuar acompanhando, pois as decisões do próximo dia, ainda não tomadas, vão determinar não só o futuro deles, mas também a força com que o passado insiste em permanecer vivo. Eduardo acordou antes do amanhecer, a cidade ainda presa em sombras tênues, e percebeu que a vida nunca mais seria leve. Cada mensagem recebida, cada ligação do banco ou advogado soava irrelevante diante da culpa e do medo de perder o pouco que Clara deixava que ele acessasse de sua confiança. Ele se perguntou se algum dia seria capaz de merecer a paciência dela, de aceitar que a diferença entre riqueza e pobreza não era apenas financeira, mas emocional, moral e histórica. Clara, por sua vez, dormia inquieta, lembrando-se de cada olhar condescendente que Eduardo lançara, de cada gesto que reforçava hierarquias invisíveis. Havia amor? Talvez, mas também havia medo, e isso, o narrador observa, define o que permanece humano mesmo diante do poder e da fortuna. No almoço, Clara propõe sair para caminhar por ruas antigas que ela conhecia, onde ainda vivem famílias que carregam cicatrizes semelhantes às dela. Eduardo, relutante, aceita, e cada passo é carregado de tensão silenciosa. Eles cruzam becos, observam prédios abandonados, escutam histórias de vizinhos que lembram da injustiça, da luta para sobreviver e da humilhação cotidiana. Cada relato ecoa na mente de Eduardo como se fosse um julgamento invisível, e ele percebe que o passado de Clara não é apenas lembrança, é a acusação velada de um mundo que ele representa. Quando finalmente param diante de uma casa parcialmente destruída, Clara se vira para ele e revela, quase sussurrando, que a família dela havia mantido registros, fotos e cartas que comprovam todas as ações do Império Valença contra moradores pobres. Ela não quer vingança, mas espera que ele compreenda a dimensão do dano histórico. Eduardo sente o chão ceder novamente, e o narrador percebe que ele está em crise moral profunda, tentando, em vão, reconciliar riqueza, poder e justiça. A comunicação entre eles agora é feita de olhares longos, silêncios pesados e gestos contidos. O jantar daquela noite traz a tensão ao ponto máximo. Eduardo tenta explicar, mas sua voz treme e cada palavra soa mais uma tentativa de justificar o injustificável. Clara ouve, sem interromper, mas seus olhos dizem que a confiança ainda não foi restaurada. Ela reconhece pequenos gestos de arrependimento, mas sabe que nada pode apagar décadas de dor. Eduardo percebe que, pela primeira vez, suas ações têm consequências reais, não apenas financeiras, e isso o transforma de maneiras silenciosas, profundas e irreversíveis. O narrador observa como a relação deles, embora marcada por afeto contido, continua tensa. Existe uma mudança, sim, mas a reparação é parcial. A confiança, uma vez quebrada, não se recompõe totalmente. Clara dorme aquela noite com a sensação de vitória moral, mas também com a certeza de que sua vulnerabilidade nunca poderá ser totalmente eliminada. Eduardo, sozinho em seu apartamento, contempla que o amor que acreditava controlar agora é terreno de responsabilidade e medo. A história, insiste o narrador, ainda não terminou. Algo maior está por vir, e a próxima verdade que surgir poderá mudar não só o casamento, mas a essência de quem eles são. O impacto nos olhos de Eduardo foi visível. Confusão, remorso e, pela primeira vez, impotência total. Ele se aproximou, mas Clara recuou, mantendo a distância necessária para preservar sua própria integridade. A tensão cresceu, carregada de emoções que não podiam ser verbalizadas plenamente. Cada gesto parecia pesar toneladas. Cada respiração era um lembrete de que o poder não apaga a história nem reverte a dor alheia.
Eduardo ofereceu reparações imediatas, dinheiro, influência, ajuda legal para famílias prejudicadas, mas Clara apenas aceitou parcialmente. Apenas o que poderia efetivamente mudar vidas, sem transformar seu sofrimento em moeda de barganha. O narrador percebe como esse equilíbrio tênue entre reparação e dignidade define a maturidade emocional de ambos, mesmo que seja dolorosa. A noite caiu com o mar refletindo tons escuros, quase espelhando a complexidade de seus sentimentos. Eles jantaram em silêncio, sem necessidade de palavras supérfluas. Clara sabia que o segredo que revelara não apagaria a aposta que começou com frivolidade, nem a distância emocional que Eduardo carregava por décadas. Eduardo, por outro lado, compreendeu que o amor que sentira agora vinha acompanhado de responsabilidade e reconhecimento do dano histórico que carregava em seu sobrenome. O narrador observa que a verdadeira transformação não é imediata, é feita de pequenas concessões, olhares compreensivos e gestos silenciosos que indicam intenção, não apenas arrependimento. Quando se despediram naquela noite, não houve abraços longos nem promessas de redenção completa, apenas a sensação compartilhada de que algo importante havia mudado. Eduardo retornou ao escritório na manhã seguinte, olhando para cada prédio da cidade com novos olhos, consciente de que sua vida de privilégio agora exigia a ação consciente e não apenas controle financeiro. Clara sentiu o peso da verdade compartilhada, mas também a leveza de finalmente ser ouvida, reconhecida e respeitada por sua coragem. O narrador conclui que algumas histórias não terminam com felicidade plena, mas com transformação silenciosa, e que a humanidade reside justamente nessa aceitação parcial, nesse aprendizado feito de perda, dor e mudança. Eles seguiram juntos, diferentes, cientes de que nada seria totalmente restaurado. O que restava era a coragem de enfrentar o futuro com responsabilidade e a certeza de que algumas feridas, embora abertas, podem se tornar pontes para um vínculo profundo, mesmo que marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis. O retorno à cidade trouxe consigo o peso de lembranças e responsabilidades que Eduardo não conseguia ignorar. Cada prédio, cada rua, cada fachada vigiada por câmeras lembrava-o de que o poder que herdara era inseparável da dor de outros. Ele entrou em seu escritório, o espaço amplo, impecável, quase estéril, mas nada ali continha calor humano. Clara visitava com frequência, mas sempre com cautela, observando o modo como Eduardo tentava reparar e ao mesmo tempo se proteger, de acusações silenciosas que não poderiam ser apagadas. A tensão entre eles era palpável, carregada de uma mistura de respeito, medo e uma intimidade dolorosa que surgia apenas porque ambos compartilhavam uma ferida que nenhum dos dois criara, mas que ambos precisavam encarar. Eduardo começou a estudar registros antigos, contratos, fotos e cartas guardadas por Clara. Cada documento era um lembrete cruel de que a aposta que ele fizera no início de tudo, por tédio e arrogância, se transformara em uma história de injustiça e sofrimento humano. Clara observava à distância, mas não interferia. O narrador percebe como a presença silenciosa dela funcionava como um espelho moral. Não havia necessidade de palavras longas, apenas a firmeza de existir e ser testemunha de tudo. A dor da família dela se tornava o peso invisível que Eduardo carregava, e pela primeira vez ele sentiu medo não de perder dinheiro, mas de falhar em reparar a injustiça que, de certa forma, continuava viva por décadas. Em uma tarde cinzenta, Clara confrontou Eduardo diretamente. Ela disse que não buscava vingança, mas reconhecimento completo do dano. Enumerou ações da empresa de sua família que haviam levado a despejos, mortes e silêncios que ninguém ousara denunciar. Eduardo ouviu cada palavra como se fosse uma sentença, cada acusação penetrando a casca de orgulho que o protegia havia anos. Ele tentou falar, justificar, explicar, mas a realidade era inexorável. Não havia defesa possível diante do passado que ele representava. O narrador observa a tensão crescente,
a sensação de que o ar entre os dois se tornara quase sólido, carregado de verdades que, uma vez ditas, não poderiam mais ser ignoradas. A cidade inteira parecia observar, mesmo sem perceber, como se os ecos do passado ecoassem nas ruas e nos prédios. Eduardo fez propostas de reparação concreta, programas sociais, indenizações, suporte às famílias afetadas, mas Clara recusou parcialmente, insistindo que algumas feridas não poderiam ser compradas. Ela queria mudança estrutural, consciência, responsabilidade. Cada gesto de Eduardo era meticulosamente avaliado, e o narrador nota que a dinâmica entre eles não era apenas sobre amor ou casamento, mas sobre como o poder e a consciência moral poderiam coexistir sem anular a humanidade de cada um. Naquela noite, depois de um jantar tenso, eles permaneceram em silêncio no terraço do apartamento de Clara. O vento soprava com força e o mar refletia tons escuros de um futuro incerto. Eduardo percebeu que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstruía totalmente. Clara sentia que sua vulnerabilidade havia se tornado uma força, mas também sabia que a dor não se dissiparia. O narrador observa que essa tensão é o núcleo da história. Algumas verdades não concedem alívio completo, apenas mudança silenciosa e aprendizado profundo. Quando se despediram, não houve abraços longos nem promessas irreais. Havia apenas consciência, respeito e a certeza de que algumas feridas são permanentes. Eduardo voltou ao seu mundo de poder, mas agora carregava consigo o peso da responsabilidade histórica. Clara continuou sua vida com força recém-descoberta, consciente de que sua coragem transformara a relação de ambos, ainda que de forma incompleta. A história avançava, mas não havia fechamento definitivo, apenas a coragem de encarar o que não podia ser ignorado, e o narrador sugere que essa é a verdadeira medida da humanidade. Meses se passaram e a cidade já não era a mesma para Eduardo. Ele caminhava entre os arranha-céus com consciência, ponderando cada decisão, cada contrato, cada gesto de poder. A influência não desapareceu, mas agora carregava uma responsabilidade tangível, não apenas simbólica. Clara, por sua vez, continuava mantendo distância emocional, permitindo encontros esporádicos, observando a mudança silenciosa que surgia na postura dele. A confiança ainda era parcial, fragmentada, mas havia reconhecimento mútuo de que algo essencial fora transformado. O narrador percebe que essa forma de evolução, embora lenta, é mais humana do que qualquer resolução simplista. Em uma tarde, eles sentaram no antigo café de Clara, observando pessoas que carregavam histórias semelhantes às dela. O barulho da cidade parecia distante. Entre eles, o silêncio não era pesado, mas carregado de reflexão. Eduardo ofereceu apoio a projetos sociais que Clara liderava, não como forma de compensação direta, mas como gesto de responsabilidade compartilhada. Clara aceitou, mas com cautela, consciente de que algumas mudanças precisavam ser estruturais, não pessoais. O narrador observa que a diferença entre reparação emocional e reparação social define o caráter de ambos. Eduardo aprendeu que poder sem consciência é destrutivo, e Clara percebeu que força moral exige paciência estratégica. A noite caiu, trazendo uma lua clara que refletia nas janelas da cidade. Eduardo caminhou até o apartamento de Clara e, pela primeira vez em meses, os dois conversaram sem acusações ou defesas. Havia respeito, admiração silenciosa e uma sensação de alívio parcial. Não havia redenção completa, nem perdão total. Havia apenas reconhecimento das feridas, aceitação das cicatrizes e a coragem de continuar juntos, mesmo que de forma complexa. O narrador observa que algumas histórias não terminam com felicidade plena, mas com transformação silenciosa. Eduardo perdeu a leveza do poder inconsequente, mas ganhou consciência. Clara ganhou voz, mas não a paz completa. Eles seguiram lado a lado, diferentes, incompletos, mas humanos. Cada gesto, cada decisão, cada olhar continha a memória do passado e a responsabilidade do presente. A lua refletia sobre o mar, silenciosa, indiferente à dor humana, mas testemunha da coragem necessária para enfrentar verdades difíceis.
Eduardo e Clara entenderam que o amor, quando tocado pela injustiça, não pode ser simples, mas pode ser profundo. O narrador encerra lembrando que algumas histórias não têm fim definitivo. Elas apenas ensinam que enfrentar o passado, mesmo parcialmente, é um ato de humanidade. E assim, permanecem, transformados, conscientes de que algumas feridas não cicatrizam, mas algumas mudanças podem, silenciosamente, redefinir quem somos.